Neste fim de semana, quem assiste futebol, quem consome futebol, assistiu dois shows de horrores que entristece a gente, duas coisas bizarras. Primeiro, o jogador do Bragantino, inconformado pelo fato do time dele não ter se classificado para as finais do Campeonato Paulista, ou semifinal, não sei, ele se reportou durante a entrevista dizendo que a federação não deveria ter escalado uma mulher para apitar um jogo tão importante. Esse rapaz, ele está fora do tempo. Eu deveria pegar aquele carro do filme De Volta ao Futuro e ir lá para o começo do século passado, porque isso não existe. Isso é uma coisa que a gente já não aceita, a sociedade não aceita esse tipo de questão, de situação, de posicionamento. Não tem como, é uma coisa fora do tempo, falta senso para esse rapaz. Muito bem. Por outro lado, no jogo do Fluminense e Vasco, o técnico tricolor, mais uma vez, destemperado, desorientado, fora de controle na beira do campo, invadiu o campo, esbravejando, teve que ser contido, de alguma forma ele estava inconformado por causa de uma falta que o árbitro não deu, alguma coisa parecida assim, eu estava assistindo o jogo. Foi contido e foi expulso, devidamente expulso. Então o que acontece? O rapaz, pelo menos, o jogador do Bragantino, teve a hombridade de se desculpar com a árbitra e se desculpou em público, ou orientado ou não, não faz mal, mas se desculpou. Isso é um fato que vai marcar a vida dele. Eu acredito que vai servir como exemplo para que nenhum jogador, nenhuma pessoa na sociedade tenha esse tipo de comportamento. Isso é inaceitável no dia de hoje e não tem como conviver com isso, ok? Já o técnico do Fluminense é reincidente, já fazia isso no São Paulo há muito tempo. Ele é um cara destemperado, então, enquanto as federações e os tribunais de esporte não coibirem isso de forma exemplar, isso, infelizmente, a gente vai continuar assistindo esse tipo de coisa. Não tem como o futebol ficar passando, principalmente para a garotada nova, que está apaixonado pelos seus times, que segue os pais e tudo, família, ver esse tipo de exemplo. Isso é incompatível com o futebol. Em alguns vídeos atrás, eu me reportei ao técnico do Palmeiras, que é uma pessoa mal educada, pedante, arrogante, maltrata o jornalista, é um cara difícil de ser entrevistado, porque ele é o dono da razão, ele é um cara que ele acha que ele descobriu o futebol no Brasil, e não é assim que funciona. Então, esse tipo de comportamento, infelizmente, ele é um péssimo exemplo para o futebol, péssimo exemplo para a juventude que está vendo futebol, e eu que tenho 73 anos, eu há muito tempo não vejo esse tipo de coisa tão agressiva, tão nojenta, inclusive. Então eu deixo aqui assim esse comentário, eu fiz um short, um videozinho curto, que não tem como abordar isso tudo, mas assim, a sociedade não aceita nenhum desses comportamentos. Isso não cabe. O futebol é nossa cultura, o futebol faz parte do Brasil, do brasileiro, nós temos isso dentro da nossa pele, do nosso sangue, da nossa alma, digamos assim. A gente não pode conviver com esse tipo de destempero, esse tipo de agressividade, falta de educação, falta de senso, ridículo, ou qualquer adjetivo que você queira arrumar para isso, não cabe mais. É preciso punir, é preciso tirar do nosso convívio esse tipo de situação, para a gente não ser agredido com esse tipo de situação. Futebol é cultura, futebol é educação, não pode ser assim. Tem crianças assistindo, tem pessoas jovens assistindo e criando assim a sua personalidade dentro do esporte. Então não pode ser de qualquer jeito, não pode ser dessa maneira. É isso aí, pessoal. Ainda tem a questão do Vinícius Júnior, hein? Essa foi pior de todas ainda tem mais essa. Os caras têm que parar com isso, essa agressividade, isso é uma coisa animal, fora de contexto. E o Felipe Luiz ainda deu uma mancada de fazer um comentário assim, indiferente, e depois tive que se retratar também. Então todos que não tiveram um posicionamento claro em relação ao racismo, em relação à condição feminina, em relação ao comportamento no campo, devem ser punidos mesmo. E não cabe mais isso no futebol, não cabe mais isso na sociedade de forma alguma. Que se retratem, que mudem suas posições, que mudem seu comportamento, que mudem sua ideia, sua cabeça e que procurem se comportar como pessoas humanas, corretas e decentes, como esportistas também.
É isso aí, pessoal. Esse é o meu recado nesse vídeo. Eu sei que pouca gente vai assistir, porque meu canal é pequeno, mas paciência, está aqui o meu comentário, está aqui o meu documento em relação a essa coisa aqui e a minha indignação, ok? E se você gostou do vídeo, eu peço a você mais uma vez que compartilhe, comente e chame os seus amigos para o canal do Riva, porque ainda está muito pequenininho e eu preciso realmente que você se inscreva. Falta um pouquinho mais para chegar a 1.100, depois 1.200, 2.000 e assim a gente vai seguindo. Então é isso aí, pessoal. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!